Eu vou situar quem está ouvindo como é que foi o Holocausto na Hungria, que cada país foi um pouco diferente um do outro. A Hungria tinha 800 mil judeus antes da guerra. Como ele falou, até 44, os judeus passavam aperto, mas ainda não eram mandados para os campos nazistas. Então, o que acontecia em geral? Os homens, os adultos, eram mandados fazer trabalhos forçados. Esses trabalhos forçados poderiam ser cavar trincheiras, porque, como eu falei, a Alemanha se uniu à Hungria, a Hungria se uniu à Alemanha e foram entrando para o leste para conquistar a Rússia. Conquistar a Ucrânia e queriam chegar até Moscou. Então, esses adultos judeus, húngaros, muitos, eram levados para cavar trincheira, por exemplo. Eles não pegavam armas, eles não podiam ter armas. Cavar trincheira ou ver se não tinha mina nos campos minados. Então mandavam os judeus ir andando, se tivesse mina eles explodiam, se não tivesse mina depois os soldados húngaros e alemães passavam. Outros foram trabalhar em pedreiras, foram fazer trabalhos forçados pesados. Muitos morreram porque passavam maus tratos, eram mal alimentados e tudo mais. Mas as mulheres e as crianças, nesse primeiro momento, não tiveram grandes problemas. Era difícil, mas não era tão ruim. Quando a Alemanha nazista invade a Hungria, manda o Adolf Eichmann para lá, como ele falou. O Adolf Eichmann era o encarregado dos transportes dos judeus para os campos de extermínio. O Eichmann foi preso na Argentina depois, uma operação espetacular do Mossad, eu posso depois contar como é que foi. Uma operação fantástica do Mossad para capturar o Eichmann, em 1960. Aí o Eichmann ficou encarregado de organizar os transportes dos judeus da Hungria para Auschwitz, para serem os mais fortes trabalhar, os mais fracos serem assassinados. Eles começaram isso com os judeus do interior da Hungria. Então, em 4 meses, 400 mil judeus do interior da Hungria foram mandados para Auschwitz. Quem tinha abaixo de 14 e acima de 40 era imediatamente levado para as câmaras de gás. Quem estava nessa outra faixa e era forte ainda para trabalhar, virava escravo. Iam trabalhar na Volkswagen, na Siemens, em várias fábricas alemãs que usavam mão de obra desses campos. Mais velhos, mulheres, crianças foram assassinados direto. Então, as câmaras de gás de Auschwitz trabalharam a todo vapor durante 4 meses e chegaram a assassinar quase 400 mil judeus em pouco tempo. Era uma loucura o que faziam. É muito rápido, cara. Muito rápido. Uma coisa que chama minha atenção... Tinha 5 câmaras de gás em Auschwitz. Como é que... Deve chegar um momento que, cara, é meio cruel. Que assim, imagina que o soldado que tá ali, ele não acredita tanto assim nessa ideia, só que ele tem que matar os caras. E aí ele começa a matar, ele mata a primeira leva, e assim, são várias levas, né? Ele mata a primeira leva, mata a segunda leva, mata a terceira leva, chega um momento que já não são mais seres humanos, né, cara, na cabeça da... Não, eles não viam como ser... Os nazistas fizeram uma lavagem cerebral na população alemã durante 10 anos, que também não é muito, isso que é assustador. Hitler chegou no poder em 33. Em 40 começaram os assassinatos em massa. Quer dizer, em 7 anos ele convenceu os alemães de que os judeus tinham que ser assassinados. Isso que você está falando tem um fato interessante antes, que é o seguinte. Quando os alemães eles não mataram primeiro os seus próprios judeus. Os judeus alemães não foram assassinados logo de cara. Eles foram cerceando a liberdade deles, que nem ele contou na Hungria. Não podia estudar, não podia frequentar parque, não podia ir na piscina pública, não podia andar de bonde. Foram proibindo para o judeu não ter muita locomoção. Mas ainda não tinha um assassinato em massa. O assassinato em massa começa quando os alemães invadem o leste europeu. Depois que eles invadem a Polônia, eles vão para a Hungria, os países bálticos, Lituânia, Letônia e tal. Aí eles começam um assassinato em massa, dessa maneira que você falou que virou um horror, porque começou o assassinato a tiros. Eles chegavam numa pequena cidade, tinha muito judeu no leste europeu, então chegavam numa pequena cidade que tinha, 30 mil habitantes, e 10 mil eram judeus. Eles mandavam todo mundo se reunir na praça. Todos os judeus têm que ir para a praça. E aí que eu falo que
os vizinhos denunciavam os judeus para ganhar recompensa ou para ficar com os bens dos judeus porque invadiam a casa deles em seguida. Então, os judeus não tinham para onde escapar, iam para aquela praça até porque não sabiam o que ia acontecer. Era uma fase ainda que não se sabia o que estava acontecendo, não tinha internet, não tinha comunicação. Eram cidades pobres do leste europeu, cidade muito pobre, casas de madeira, uma coisa bem, bem rústica. Eles eram levados para as praças e das praças um exército alemão chamado Einsatzgruppen, não era exército oficial, era um outro exército, levava eles para a floresta, mandava os homens cavarem covas coletivas, assassinavam primeiro os homens a tiros e depois matavam as mulheres e as crianças. Iam jogando todo mundo naquelas covas, jogavam cal, matavam mais e empilhando todo mundo ali com cal. Esse assassinato, que foi a primeira maneira dos alemães matarem os judeus, era por fuzilamento a tiros mesmo. Então, existem relatos de pessoas que caíram no buraco, fingiram-se de mortas, depois saíram e contaram o que aconteceu, tem documentação disso, que era assim, você imagina, você está numa floresta, 3, 4, 10 mil pessoas, civis normais, né, crianças, mulheres e tal, você imagina a gritaria, o horror que é aquela cena, aí os soldados começam a matar um por um a tiros, né? Imagina, primeiro mata os homens para eles não se revoltarem, para não defender as mulheres, porque não sabem o que ia acontecer e estava todo mundo apavorado, mandavam tirar as roupas e tal. E o pessoal conta, quando você mata a pouca distância, voa sangue, voa pedaço de cérebro, criança berrando, mãe chorando, então era uma cena dantesca, uma coisa horrível, que às vezes podiam matar 10, 20 mil pessoas por dia. Na Ucrânia teve um lugar que mataram em uma semana 70 mil, em um dia 33 mil pessoas, em uma semana mais 70 mil pessoas. Então, é uma coisa assim que não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Porque quando você fala assim, 33 mil, 70 mil pessoas, você não tem noção do que é. Você não tem noção do que é. Exatamente. Mas é muita gente. É muita gente. Eu sei lá quanto cabe no Maracanã, mas você imagina pegar e fuzilar um por um das pessoas que estão no Maracanã. Em uma noite mataram o Maracanã inteiro. Exatamente. É uma loucura dessa. Aí o que acontecia? Esses soldados, por mais que eles tivessem feito lavagem cerebral, por mais que o governo alemão falasse, olha, o judeu tem que ser exterminado, o judeu é culpado dos problemas da Alemanha, o judeu não merece viver, o judeu tem que ser morto. O cara ouve isso e começa a acreditar. Agora... Mas, pô, sabe que uma coisa que me chama a atenção, Márcio? De repente pode me ajudar nisso aí. Eu entendo que existe a lavagem cerebral, por alguma razão aí você acha que o judeu é um problema, não sei o quê. Mas, cara, pra população acreditar nisso aí, ela precisou acreditar que o judeu era um problema, né? E qual era o argumento? O que o judeu tava fazendo de diferente dos outros caras pra que esse argumento pegasse? Foi só propaganda? A Europa é antissemita. A Europa é um continente antissemita. A Alemanha já tinha esse antissemitismo. É um sentimento de esses caras estão tomando nosso lugar? Era isso? Olha, é um sentimento de que eles... na Alemanha, o judeu estava bem, mas o judeu era muito integrado na sociedade alemã. Então, não tem explicação. O Jorge me falou que os pais dele tinham uma loja, tinham 4 lojas de lidar com roupa usada. Não eram milionários, não eram ricos. Não parece então, não algo... era por dinheiro. É um ódio que não tem explicação. Sabe? O antissemitismo é um ódio sem explicação. Porque tinha um alemão que ia no médico judeu, o médico judeu fez o parto do filho dele, o médico judeu cuidava da mulher e do filho. Só que quando Hitler fala, nós temos que matar esse médico, eles vamos matar esse médico. Quer dizer, ele esqueceu que aquele médico salvou a família. Que é um ser humano, que é uma pessoa. Ser humano, não tem explicação. O antissemitismo é um sentimento. Eu falo assim na minha palestra sempre. O antissemitismo é um sentimento. Se é um sentimento, não é uma coisa racional. Então você não vai conseguir explicar um sentimento de uma maneira racional.